Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin. Esse canal é novo, então se você puder, se inscreve. Curte os vídeos se você se identificar com as minhas leituras e ativa o sininho para receber as notificações. Hoje eu vou abrir uma leitura para o coletivo de Chamas Gêmeas. Ontem foi o portal 7 do 7. Os portais, eles são sempre oportunidades, né, de expansão de consciência. Então vamos trazer as mensagens reveladoras para esse coletivo. Então vamos lá, coletivo de Chamas Gêmeas, leitura para o dia de hoje. Lembrando que essas leituras são coletivas. Se você precisa de uma confirmação, se você precisa de alguma confirmação mais específica, é importante que você marque a sua leitura particular. Se você quiser conhecer meu trabalho, na descrição desse vídeo tem os links. Primeira carta da mesa, o Valete de Copas. Uma energia de água, de criatividade, de espontaneidade, de sensibilidade emocional. Uma energia mais ingênua, mais doce. O Carro, trazendo movimento, desejo, direcionamento. O 8 de Paus, trazendo comunicação, movimento rápido, algo que acontece agora, no tempo presente. O 9 de Copas, trazendo satisfação emocional, trazendo pedidos atendidos, muito positiva por enquanto a leitura. Os Enamorados, com energia de encontro, de decisão, de integração. O Cavaleiro de Paus, com energia de desejo, de movimento, de impulso. O Rei de Ouros, trazendo estabilidade, uma energia aqui de terra, né, Touro, Virgem e Capricórnio. A primeira figura aí de uma pessoa do sexo masculino, né, que tem essa energia de estabilidade, ou que busca, ou que valoriza a estabilidade. Uma energia muito positiva na mesa, de satisfação, de movimento, de integração. Vamos ver o que mais que vem aqui para esse portal super especial, que é do 7 do 7, que foi ontem, a Rainha de Paus. Mais uma figura à mesa, aqui energia de fogo, Áries, Leão e Sagitário, uma energia feminina. O 9 de Ouros, cortando com o Carro. Bom, aqui tem uma busca por um desfrute, talvez você precise se movimentar em direção à sua própria prosperidade, à sua autossatisfação. O Sol cortando com o 8 de Paus. Tá muito positiva a energia aqui para o coletivo de Chamas Gêmeas. Tem aqui uma junção, né, do desejo, do poder, com a sensibilidade emocional, com a espontaneidade, com a criatividade. Tem movimento aliado com essa energia de abundância aqui, muito bonita. Eu gosto muito dessa carta. Ela fala também de você fazer aquilo que você quer por você, né? De você conquistar as suas coisas para você mesma. E é algo que é muito indicado, vamos dizer assim, para Chamas Gêmeas, porque a gente vive a questão do amor incondicional, né? Então, às vezes, a gente esquece da nossa vida, a gente esquece de cuidar de si. Então, aqui tá muito claro de que o movimento, ele tem que ser feito em direção à sua autonomia, à sua prosperidade, à sua abundância. Esse tem que ser o seu direcionamento. E vem um movimento aí, tá? Para quem tá vivendo essa dinâmica de Chamas Gêmeas, que traz aqui uma grande alegria, que traz uma grande realização.
quem vive essa dinâmica de chamas gêmeas não é fácil, né? São muitos altos e baixos, mas aqui a energia tá sendo muito positiva. A Rainha de Copas cortando com o 9 de Copas. Aqui tem mais uma figura feminina, dessa vez dos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, aqui honrando as suas emoções, né? Então, aqui é como se todo o amor que você dedicou, né? Todo esse amor que você tem presente aí na sua conexão, ele vai revelar aí algo muito positivo, vai ter desejos atendidos, vai ter uma autossatisfação muito grande, né? Como se dissesse, não deixe de amar, não pare de amar, porque esse amor, ele vai fazer coisas muito boas por você, né? Por mais que às vezes doa amar, esse amor expandido, ele acaba gerando bons frutos. O 5 de espadas cortando com os enamorados. Os enamorados, ele é uma carta que traz dúvida, né, também. Dúvida, indecisão, né? E aqui tem uma energia de conflito. Então, pode ter alguém aí nesse coletivo que tá passando por essas dúvidas e que talvez precise se confrontar com essas próprias dúvidas para poder tomar decisões importantes. Vamos ver o que mais que vem para essa parte aí desse conflito. Pode ser conflito interno, mas pode ser conflito externo também. O Rei de Espadas, uma energia masculina nos signos de ar. Aqui Libra, Aquário. E tem mais algum que eu esqueci? Eu sempre esqueço, tem que anotar esses signos. O 6 de Copas cortando com o Rei de Ouros. Tem um Rei de Ouros aí que se encontra com o amor do passado, né? Então, talvez uma figura muito bem estabelecida, um pouco mais rígida, é confrontado aí com o amor do passado que chega. Alguém que tá lá na sua zona de conforto ali, né? Que tá bem estabelecido, pode ser confrontado aí com esse amor do passado que chega. O 5 de Paus cortando com a Rainha de Paus. Aqui também tem uma energia de confronto, mas pode ser o confronto em relação aos próprios desejos, né? Alguém que quer muito expressar o que sente e fica brigando com os próprios sentimentos, né? Que quer ser mais espontâneo, que quer poder dizer mesmo, se declarar, vamos dizer assim. E muitas vezes entra em conflito por medo de rejeição. E olha aqui a carta da rejeição, né? O 4 de Copas cortando com o 9 de Ouros. Então aqui é assim, você tá seguindo, né? Você acha que tá seguindo o seu caminho, você tá direcionando aí pra sua abundância e tal. Você tá se achando maravilhosa e a pessoa que você ama te rejeita. E você fica meio frustrado, né? Então, tipo assim, nossa, não recebi o que eu queria. Isso também é muito comum na dinâmica de chamas gêmeas, em que a gente não tem muita clareza do que o outro sente, porque às vezes tem muito silêncio, muito afastamento. Aqui tá a carta do afastamento, o 8 de Copas cortando com o Sol. Então, assim, tá tudo lindo, maravilhoso, você tá sentindo a energia fluir, você tá, assim, transbordando amor. Vem uma mensagem, você fica feliz e de repente tem um afastamento. Isso é muito comum em dinâmica de chamas gêmeas, né? Esse afastamento acontecer, alguém virar as costas pra você e você fala, ué, o que aconteceu? Mas é isso, né? A gente não vive um relacionamento comum, são conexões complexas que envolvem muita cura, muita entrega. Duas cartas à mesa, o 8 de Ouros cortando com a Rainha de Copas. Mostrando que aqui, né, existe um trabalho interno para ser feito, né, em direção à sua maturidade emocional, à sua autossatisfação. A gente tem que estar sempre trabalhando isso, né, os sentimentos, para que a coisa não azede, né, porque quando a gente se depara com isso, a nossa tendência é azedar e ficar meio... e interromper o fluxo do amor.
E por falar em interromper o fluxo, tem um enforcado aqui, cortando com o 5 de espadas, então aquele conflito ao qual me referi na segunda linha, ele gera, sim, uma estagnação e uma necessidade de que seja visto de um outro ponto de vista, para que as coisas se resolvam da melhor forma, para que seja feita a melhor escolha. E a escolha, para quem é chama gêmea, é sempre o amor, né? Então, assim, se você levou esse fora, se teve esse afastamento, se estava fluindo tudo bem e de repente viraram as costas para você, aqui tá dizendo, tenta ver por outro lado em vez de brigar, né? Porque tem alguma coisa aí para você aprender, tem alguma coisa que você não tá vendo direito. Então, veja, né, de cabeça para baixo, veja de outra forma. O Ás de Copas cortando com o Rei de Espadas. Então, tem aqui alguém que sente muito, né? Apesar de ser uma figura analítica, fria, racional, né? Aqui os signos de ar Gêmeos, Libra e Aquário, né? Que são figuras mais racionais, que são figuras mais analíticas, são mais frios. Tem aqui um transbordamento, é o que está por trás dessa figura muito racional, tem muito sentimento e tem muito desejo aqui também, tá? É como se essa figura estivesse escondendo tudo isso, né? Por trás dessa casca aí. E é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? De que nem sempre o que a pessoa é o que ela... Nem sempre o que ela mostra é o que ela é. E nem sempre o que ela revela é o que ela realmente está sentindo. Quando a gente fala de chama gêmeas, desses amores de alma, a gente pode estar falando disso porque existe aí muita autoproteção, né? Muito medo de sentir. Então, é isso que eu tô vendo aqui em relação a esse Rei de Espadas, que tem o medo de sentir, mas que existe um sentimento profundo. Pode ser por você ou pode ser invertido também, né? Você sendo esse Rei de Espadas e tem esse sentimento por uma pessoa. Inclusive, quem é muito racional fica com muito medo de a outra pessoa tá manipulando energeticamente, algo do tipo, né? Dizendo, eu não costumo sentir algo tão forte assim, eu não costumo ser tão sentimental, por que eu tô sentindo esse amor tão grande? A pessoa fica muito desconfiada mesmo em relação ao outro ser, né? Então tem alguns divinos masculinos, é o mais comum, né? Acharem que a outra parte fez algum tipo de manipulação energética, enfim. E o 5 de Copas cortando com o 6 de Copas. Tem aqui uma decepção muito grande, uma frustração em relação ao passado, alguém que tá realmente preso, né? Em alguma decepção e que não se abre. Peraí. Essa primeiro. Peraí. Essa, isso. Alguém que tá lá, né, poxa, eu tô aqui trabalhando, cuidando da minha vida, né, eu quero fazer meu dinheiro, eu quero uma estabilidade financeira, me deixa. E aí vem o amor do passado, e aí esse amor ativa alguma dor, né, de algum relacionamento, alguma conexão anterior que gerou muita dor, né. Então é muito comum associar, né, então assim, se eu tô sentindo muito, eu vou sofrer, né, se eu tô amando demais, isso vai me gerar o sofrimento que eu tive na outra relação. Então, eu não quero. Bom, é isso. Vamos tirar agora o conselho pelo baralho cigano. Se você tá numa conexão de chama gêmeas, escreve pra mim. Se a leitura tá fazendo sentido pra você, também escreve. Eu gosto muito de ler os comentários e de interagir. É muito importante pra mim, pro meu trabalho. Então, vamos ver o que vem no conselho. O urso cortando com o 5 de paus, é isso mesmo, a energia de defesa, né? Eu tô aqui me protegendo, né? Então, eu sou toda poderosa, eu sou alguém que manifesta aquilo que deseja. Aqui também tem uma certa rigidez nessa rainha de paus. E o urso vem dizendo, né, pra você desarmar um pouquinho, né? Pra você não ser tão dominadora, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente precisa fluir
em outras áreas. Então, aqui o valete de copas trazendo essa fluidez das águas, né? Que precisa equilibrar o querer e o sentir. A chave cortando com o 4 de copas. Bom, aqui, nessa coluna, né? Começa com o carro, vem o 9 de ouros, trazendo essa necessidade de autocuidado, né? De você buscar essa autossatisfação, essa plenitude aqui a partir de você mesma, né? Tem a ver com autoestima essa carta também. Então, aqui tá falando, né? Não se importe com as recusas, né, que você recebe. Às vezes as pessoas falam coisas da gente ou rejeitam, de fato, né, aquilo que a gente... rejeitam o nosso amor, rejeitam a gente, a nossa figura, né? E a gente fica se sentindo meio borocochô, né, essa é a palavra. E aí aqui tá mostrando que a chave é você se manter, né, no seu centro, acreditar em quem você é, confiar no seu taco, e não ligar para essa rejeição que ela é passageira e ela pode ser também uma farsa, né? Uma rejeição que não é real e que não é sobre você, é sobre o outro. O navio, carta número 3 do baralho cigano, cortando com o 8 de copas. Então, aqui, apesar de ter um afastamento, a gente tem aqui comunicação, tem o sol, né, nessa coluna. Então, o navio falando que, por mais que exista um afastamento no momento, tem algum movimento aí para acontecer. Pode ser um movimento de um afastamento mais longo? Pode. Mas pode ser também alguém que está muito longe e que está se aproximando aos poucos, né? O navio fala de longas distâncias, então assim... E também pode estar falando desse fluxo, né? Ele vai e ele volta, né? Esse afastamento, ele nunca é estático. O chicote cortando com 8 de ouros. E aqui a gente começou a coluna com o 9 de copas, a rainha de copas e o 8 de ouros. Então, aqui tá falando assim que você precisa trabalhar, né, na sua energia emocional, você precisa trabalhar no seu emocional, que era o que essa carta aqui já estava mostrando, né, mas de forma constante, né, não é uma coisa que você faz um dia e para, né, esse exercício ele tem que ser constante. Eu gosto muito da ferramenta do Ho Oponopono, isso vai limpando, isso vai trabalhando o nosso emocional, vai curando as nossas feridas, né, e ele tem que ser bem constante, tem que ser algo que é feito diariamente, não dá pra fazer uma vez e parar e achar que vai acontecer um milagre. O trevo cortando com o enforcado. Aqui, fala que tem alguns conflitos, tem algumas coisas que parecem estar estagnados, mas que é algo passageiro, assim, é algo que não tem grande importância, né? Que às vezes são conflitos que é por coisa tão pequena e que não vale a pena levar adiante, né? E por isso, olhar de outra forma é melhor. Que esses conflitos, eles podem ser coisas muito banais e que mexem com o nosso ego e que fazem a gente entrar em confronto, né? De uma forma muito intensa. Os pássaros, cortando com ás de copas. Aqui tem uma libertação, né? Então, é como se dissesse para deixar os sentimentos fluírem. Se você é esse rei de espadas aqui, que segura os sentimentos, aqui tá mostrando que é a hora de comunicar, é a hora de liberar esses sentimentos, que faz mal ficar guardando as coisas assim. O jardim, cortando com os 5 de copas. Aqui fala de abertura, né, de encontro. Então, a gente tem, vou mostrar de novo aqui essa carta do 6 de copas. Tem algum amor aqui que mexe, alguém do passado. E aí aqui tá falando dessa expansão, né? Pra se permitir vivenciar uma coisa bonita, uma coisa leve, uma coisa harmoniosa a partir desse encontro e não se fechar,
nas dores do passado, nas dores dos relacionamentos passados. É meio que dizendo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e essa é uma nova oportunidade, né? Bom, é isso que eu tenho para vocês, para o coletivo de Chama Gêmeas, para esse portal. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e até a próxima. Tchau!